Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta e eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um assunto. Como vocês já me conhecem, sempre tenho trazido aqui para vocês informações e nós temos aqui discutido e debatido alguns temas polêmicos, alguns temas não polêmicos, mas hoje eu quero falar com você a respeito da prisão de um deputado. ah, Ali, né, apoiador do presidente da República, Daniel Silveira, foi preso. A sua prisão foi orquestrada, ou pelo menos direcionada, pedida pelo ministro Alexandre de Moraes, e nós vamos aqui estar comentando a respeito dessa prisão. Será que nós estamos perdendo, ou melhor dizendo, será que nós já perdemos a nossa liberdade, já perdemos o nosso direito de expressão? Será que nós não poderemos mais abrir a nossa boca e falar a respeito dos desmandos dessa politicagem que está acontecendo no Brasil? Ou será que ainda há uma esperança, ainda existirá uma esperança para nós? Daqui a pouquinho nós voltaremos aqui com mais detalhes sobre esse caso. Fique aí com a nossa vinhetinha e logo depois a gente desmiuça aqui essa questão, beleza? Então aguardo você daqui a pouquinho depois da nossa vinhetinha. Opa! Estamos de volta aqui com vocês, meus internautas favoritos, e nós vamos aqui tratar desse assunto, conversar com vocês sobre esse assunto que gerou aí bastante dúvida. Eu, principalmente na minha laicidade, na minha cabeça de leigo, eu fiquei bastante apreensivo e continuo bastante apreensivo com essa situação, pois quando você vê um fato desse acontecendo, um parlamentar que tem aí as suas prerrogativas, né, que tem as suas prerrogativas parlamentares, tem aí as suas proteções, né, como um parlamentar, um deputado, um senador, ou que seja, né, um político, aí você vê aí sendo quebrado, sendo passado por cima da Constituição, do direito, da legalidade, e prendendo um que diz, ou pelo menos, né, expressou algumas verdades em um vídeo e foi preso, né, está, pelo menos deve estar preso ainda, e aguardando aí a vontade, claro, né, a vontade dos Supremo e na vontade dos políticos que vão decidir, né, o que será aí desse deputado. E aí, gente, é complicado nós até tratarmos desse assunto, pois, infelizmente, nós corremos o risco também de ser calado. Mas antes de eu continuar aqui, né, falar sobre o assunto, antes de nós abordarmos aqui a respeito e colocar aqui algumas, né, principalmente a Constituição, os direitos, né, e nós vamos falar aqui sobre esse assunto rapidamente e depois, né, nós daremos a nossa opinião e fecharemos o assunto. Mas antes disso, já quero convidar você para deixar a sua participação, se você puder, deixa aí o seu comentário, comente aqui e deixe o seu comentário aí se você acredita que nós já perdemos o nosso direito, já, a verdade, né, gente, é uma pergunta um pouquinho capciosa, que a verdade já existe, a resposta já está aí, né? Então é uma pergunta que já, a resposta já está dita, já está explícita, né? E você pode responder somente assistindo os fatos. Então,
é, já vai deixando o seu comentário, comente aí se você acredita ou se você acredita que ainda nós temos liberdade. Se isso, gente, se isso são prerrogativas para proteção de direitos, ou se isso, na verdade, é uma quebra da Constituição, um rasgamento da Constituição, da nossa lei, é o que eles estão fazendo. Então, comente aí para nós. Não se esqueça, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal aí e nos acompanha aqui nos nossos comentários. Então, guardo você aí, comentando, participando e, por favor, aí se inscreve no canal e também clique aqui no sininho para receber aí as notificações do nosso canal aqui, gente. Então, como você já sabe, né, esse deputado, ele foi preso, pois ele postou um vídeo, né, esses dias atrás, e ele falou algumas verdades, coisas que muitos brasileiros, eu acredito que está por aqui, está com a garganta, já está quase que vomitando de tanto desejo de falar algumas verdades para principalmente esses homens aí que se dizem da lei, né? Então vamos aqui falar a instituição para que não haja essa represária contra nós. Então vamos usar aqui a inteligência e a sabedoria. Mas a vontade é de você. Eu acredito que a voz desse parlamentar é uma voz de milhões de brasileiros. Eu acredito que mais, bem mais da metade, ou até mesmo quase que os brasileiros em comum, né, têm esse mesmo pensamento aí contra esses desmandos desses que se dizem, né, que se dizem aplicadores ou pelo menos guardiões da Constituição. Agora, gente, nós vemos aqui eles rasgando a Constituição, quebrando os direitos, quando eles prendem aí um deputado. Eles passam por cima da Constituição e mandam prender um deputado. Gente, não é diferente do que aconteceu. Nós vimos isso daí há alguns dias atrás, quando prenderam aí os apoiadores, né, do governo, principalmente aquela Sarah Winter, o próprio Alan dos Santos, que teve, né, a sua casa invadida ali, invadida na forma de dizer, né? Invadida porque ele não é bandido, não tinha roubado nada, não estava, mas teve a sua casa invadida, os seus pertences levados ali pela PF e, né, e o seu canal, as suas redes sociais, o seu canal, o seu trabalho foi ali impedido, ele foi impedido de trabalhar porque, segundo, né, esses bonitos, né, ali da lei, disseram que ele estava demandando fake news e tal, e outras coisas mais. Então, fora o próprio Eustáquio, que foi preso, né, esse repórter ali, que foi preso e até ficou paraplégico, né, quase morreu por causa de algo que aconteceu ali. Vamos dizer que ninguém sabe a verdade o que aconteceu, mas claro que sabem, né, gente? Então, e outras coisas que vêm acontecendo, outros fatos que vêm acontecendo aí, né? E agora a prisão desse deputado, tá? Mas, gente, sabe o que eu quero aqui colocar, o que eu quero falar aqui de, vamos dizer assim, de brasileiro para brasileiro, o que me está me deixando aqui, sabe, mais chateado é ver que as pessoas estão militando a favor de um Brasil melhor. As pessoas estão correndo atrás de apoiar um presidente que foi eleito pelo povo. Só o que me deixa mais chateado é ver a inércia, gente, a inércia do próprio presidente e dos apoiadores, né, dos seus, que está ali do seu lado, secretários e tal, a respeito desses fatos, gente. O que eu quero ler para vocês aqui é a matéria pós-prisão, né, do deputado e os auxiliares de Bolsonaro. Eu acredito que são vários, né, gente? Eu acredito que os próprios ministros ali, que estão junto com ele, secretários e puxa-sacos e outros, né, disseram para que Bolsonaro não
entrasse nesse fato, não desse importância para esse caso. Auxiliares de Bolsonaro defendem que governo não se envolva em caso de deputado preso. Gente, claro que eu não estou aqui, claro que eu não estou aqui falando, colocando palavras na boca do presidente, porque até então ele não se pronunciou, mas nós, claro, né, gente? Eu acredito que se fosse um dos filhos dele, ele já estaria se pronunciando, falando, se envolvendo, arrumando alguma forma de estar ali apoiando, tirando, defendendo o seu filho. Se fosse o filho Carlos Bolsonaro ou qualquer um outro que tivesse sido preso, eu acredito que no mesmo dia o Bolsonaro já ia estar lá para poder dar um jeito para soltar o filho. Agora, como é um deputado que, né, apoiando, que é um apoiador, infelizmente deixa o cara preso, né? Mas eu pergunto aqui, né, viu? E aí, qual é a atitude a tomar, presidente? Como é que vai ficar isso daí? Os seus apoiadores estão sendo presos, os seus apoiadores, aqueles que votam no Senhor, aqueles que estão apoiando a sua candidatura, a sua permanência do poder, estão sendo presos, estão sendo calados, estão sendo, né, muitas coisas aí que não cabe aqui nós dizer. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma? Vai perder todo o apoio da população também? Vai deixar com que a população fique à mercê desses corruptos, desses bandidos? Então, essa é a pergunta. Mas vamos lá, né, gente? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui a respeito, né? A respeito pós aqui, prisão, que diz assim: auxiliares do presidente Jair Bolsonaro defende que o Palácio do Planalto não se envolva na prisão do deputado federal Daniel Silveira, embora seja um dos parlamentares mais próximos do chefe do executivo. Silveira foi preso na noite desta terça-feira em sua casa em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Como sempre, né? A prisão dele foi logicamente, e não somente dele, né? Das outros, Sara e tal, né? Winter e outros mais que foram presos a mando aqui desse, né? Desse queridinho aqui, né? Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes decretou a prisão desse parlamentar do Supremo Tribunal Federal após o parlamentar ter divulgado um vídeo no qual proferia ataques e ofensas ao ministro da Corte. O deputado fez apologia à agressão física contra os ministros e defendeu a destruição deles. Então, gente, claro que eu não estou aqui apoiando, não estou dando apoio a nenhum tipo de violência. Lógico que, né, nós não queremos aqui que o Brasil vire um Oriente Médio que fica em guerra há não sei quantos anos, né, milênios, né? Lógico que nós não queremos isso, mas, gente, nós queremos liberdade, nós queremos ter a liberdade de expressar o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa vontade. O dia que nós tivermos aí a nossa vontade, pensamento intelectual caçado e proibido, então já deixamos de viver num país democrático. Eu acredito que democracia é isso. Democracia é direito de você expressar o que você pensa. Agora, me faz lembrar uma coisa. Ministros, não vou aqui citar os nomes, mas eu vi vários ministros, principalmente esses cabeção aí, né? Chamando o presidente, xingando o presidente, chamando o presidente de genocida, chamando o presidente de vagabundo, de outras coisas mais, e nem por isso eu vi ninguém mandando prendê-los. Então, engraçado, gente, chamar o presidente de genocida, porque o genocídio, se você não sabe, o genocídio ele é passivo de prisão. Aquele que é genocida, né, que é o responsável por morte de muitas pessoas, como o seu presidente está sendo chamado aí por muitos, até por parlamentares, né, gente? Então, muitos chamando o presidente de genocida, vagabundo, quadrilheiro e tal, e fica por isso mesmo. Então, ofendem, né, um presidente, gente, um presidente, e ninguém faz nada. Agora, o camarada
fala umas boas verdades e aí manda prender, porque falou contra ali, né, o intocável, né? Falou contra os intocáveis. Aí você pode ofender, xingar, falar o que você quer contra o presidente da República e fica por isso mesmo. Então, isso que, gente, é isso que essa pergunta que não quer calar. Então, com a mesma liberdade que você tem de expressar contra o presidente da República, se você pode ofender, falar, xingar e tal, o presidente da República, por que que esses camaradas ali estão se ofendendo por eles ter sido, né, por pessoas estar falando a verdade a respeito deles, o que pensa, o que sente, o que acredita. Então, gente, é complicado, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A notícia da prisão do deputado chegou quando o presidente Jair Bolsonaro já havia se recolhido para dormir no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde passou o feriado de carnaval. Minutos após a prisão, integrantes do governo disseram à Globo, né, sempre ela, né, em caráter reservado, terem sido surpreendidos pela prisão e relataram um temor de uma nova crise entre os poderes. Gente, o medo, parece-me que o medo desses caras, desses puxa-sacos, parece-me que o medo desses caras é a respeito da relação. Eles querem, eu quero uma relaçãozinha boa, quero ter uma relação boa, quero que os poderes andam em sintonia, todos eles um dando a mão para o outro, sentando ali no banquinho da praça, batendo um papo, jogando um truco, ou até mesmo, né, gente, sentando ali em uma churrascaria, tomando um vinho de quase 30 mil reais, comendo ali uma picanha né, de 10 mil reais cada uma. É isso que eles querem? Será que é isso? Será que essa é a união né, que eles querem entre os poderes? Será que isso é que eles querem, né? Então, gente, sinceramente, eu acredito que essa desunião, que essa degradação já vem acontecendo e isso não vai mudar, porque ali nos poderes, né, nos três poderes ali, cada um deles estão tentando fazer o seu, um tentando derrubar o outro. Então, gente, nós já sabemos, né? Nós sabemos que não tem nada de união, não tem nada de bom senso. Cada um quer fazer ali o seu. Continuando aqui, comentando o episódio sem saber a reação do chefe do executivo, esses auxiliares defenderam que o Planalto não deve interferir e evitar um novo tensionamento em relação à corte. Embora tenha bom trânsito no governo, o parlamentar foi criticado pelo vídeo, na opinião de uma pessoa próxima do... Gente, uma pessoa, né? E os demais, né? Às vezes dão vazão a uma pessoa, né? Claro. E os demais que pensam? O que os demais acham? Silveira fez ataques gratuitos e generalizados e extrapolou o direito de se manifestar. Aí eu faço uma pergunta. Nós vimos ali, lá na bancada ali da Câmara dos Deputados, o deputado Kim Kataguiri, né, o Kim Katacoquinho, ali dissolvendo palavras ou, né, disseminando palavras ali de ódio, gente, chamando de tudo quanto é nome, família, filhos do presidente, e ficou por isso mesmo. Ninguém fez nada, não ouvi falar de processo, não ouvi falar de prisão. Então, parece-me que há um peso e duas medidas, né? Há um peso e duas medidas. Então, se você é a favor de tal, você é protegido. Se você é contra tal, você é preso, você é processado e tal. Agora, a pergunta que não quer calar, gente. Deputado, esse deputado Silveira aqui, né? Daniel Silveira, ele falou contra os ministros, ele falou algumas coisas que muitas pessoas gostariam de dizer. E foi preso, né? Foi preso, está preso. Passaram por cima da imunidade, passaram por cima dos direitos, né, constitucional que um deputado tem.
Só que o mais engraçado é que uma deputada por nome Flor de Lis, cometeu crime e continua solta, continua com a sua imunidade, né? Não está presa, está soltíssima da vida, está, né, solta e feliz. Agora, gente, fala sério, qual é a seriedade? Como que nós vamos, que tipo de lei que o Brasil, que tipo de lei que impera dentro do nosso país? A lei que protege bandido ou a lei que protege o cidadão? Então a pergunta é essa: que tipo de lei nós temos dentro do nosso país? Mas vamos lá, vamos aqui falando aqui sobre prisão, né, gente? Eu quero aqui rapidamente falar sobre prisão de deputados federais e de senadores, né? Uma breve análise aqui jurídica. Juiz que essa breve análise aqui é do juiz Fernando Brandini Bargallo, né? Diz assim, ó: pela relevância no regime democrático, a atividade parlamentar é e sempre foi cercada de garantias que objetivam assegurar a independência durante o exercício das funções, de modo a evitar perseguições políticas aos detentores dos nobres cargos de deputado federal e de senadores da República. Por essa razão, diversas garantias ou prerrogativas são previstas na Constituição Federal, entre elas a imunidade material, que é, né, que foi aqui que aqueles rasgaram e passaram por cima dessa imunidade, né, que o parlamentar ele tem uma imunidade material, e a impossibilitar qualquer processo judicial, civil ou criminal contra os parlamentares por conta de suas opiniões, palavras e votos. Então, infelizmente, nós estamos vendo aqui quebrando-se, né, esse direito aqui, ou essa prerrogativa que ele tem de imunidade material, e outras garantias foram criadas para evitar perseguições infundadas, né? Pela mesma razão, os parlamentares, segundo a Constituição, desde a diplomação, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, gente, olha só o que pode aí causar a prisão de um deputado, de um senador ou de um político em si. O crime em flagrante inafiançável é o mesmo nessa hipótese, caberá à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal resolver sobre a manutenção ou não da prisão do parlamentar. Então, vamos lá, aqui a questão. A questão tormentosa é a seguinte: e como fica a situação do parlamentar definitivamente condenado pela prática de um crime, a pena da prisão, ele pode ser preso depois de condenado em definitivo ou somente, né, poderia ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Essa é uma problemática a ser enfrentada, pois se entendermos que a suspensão dos efeitos políticos decorrentes da condenação criminal, artigo 15, né, terceiro, não acarreta a perda automática do cargo do parlamentar. Caso ele seja preso, né, se for mesmo preso, ele não perde automaticamente a sua imunidade ou o seu cargo. Condenado, essa questão dependeria da apreciação e decisão futura da Câmara ou do Senado. O artigo é o 55, parágrafo 2º aí. Diante do texto constitucional, parece que, enquanto houver tal determinação, a perda do cargo, o parlamentar condenado não poderá ser preso para iniciar o cumprimento de sua pena, pois, afinal,
segundo a orientação da Constituição, os parlamentares não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Observação. Ou observa-se que nem o presidente da República possui prerrogativas semelhantes, pois é prevista a possibilidade da sua prisão após a condenação definitiva, quando não mais caiba recursos pela prática de crime, como se extrai da leitura do dispositivo do artigo 86, parágrafo 3º da Constituição. Então, você vê que nem o próprio presidente, né, tem a mesma prerrogativa do deputado aí, sendo que ele pode ser preso automaticamente aí, caso ele seja condenado. Assim, ao que parece, a Constituição Federal impede a execução da sentença penal condenatória proferida contra parlamentar, mesmo quando a condenação emanar dos autos da Corte da Justiça do país. Em resumo, pela análise estrita do disposto na Constituição, o parlamentar não pode ser preso para cumprir uma pena definitiva, prisão penal. Por conseguinte, para ser cumprida a sua pena de prisão, o parlamentar condenado antes deve deixar de sê-lo. Caso contrário, só poderá ser preso em flagrante prisão processual por crime inafiançável. E se acaso o parlamentar a que pertence replicar ou retificar sua prisão. Daí também a relevância em estabelecer posição sobre a perda ou não do cargo como efeito automático da sentença penal condenatória. De qualquer forma, diante da ausência de um regime ou de um regramento adequado, seria prudente definir constitucionalmente através de uma emenda sobre a possibilidade de se efetivar a prisão do parlamentar quando determinada em sentença condenatória, definitivamente julgada após a adição da lei número 12.403/11, seriam inafiançável apenas, olha só, esse aqui, acho que é o termo mais importante aqui dessa fala aqui desse juiz, né? Após a edição da lei número 12.403/11, seriam inafiançáveis apenas os crimes considerados hediondos e os equiparados como tráfico, tortura ou terrorismo. Então, em questão que está sendo enfrentado no STF. Então, olha só, gente, nós precisamos aqui entender nessa questão aqui que ele fala a respeito de qual que são os crimes inafiançáveis. Então, os crimes inafiançáveis seriam esses crimes considerados crimes hediondos e os que são mais ou menos aí equiparados como tráfico, tortura ou terrorismo. Mas vamos lá, vamos entender aqui rapidamente o que são crimes hediondos, pois para que esse parlamentar ele seja preso, né, ele precisa ser adequado aí ao crime hediondo, ele ter cometido um crime hediondo, coisa que eu acredito que não foi, né? Porque se fosse caracterizado crime hediondo, outros parlamentares também seriam presos, porque eles ofendem ou ofenderam outros, principalmente ao presidente da República, né? Como alguns aí que chamaram o presidente de genocida. E o genocida, gente, o genocídio é considerado um crime hediondo. Então, era para esses mesmos ministros estarem na cadeia por acusar o presidente, a calúnia e defamação, chamar o presidente aí de genocida, né? Então, vamos lá. No dicionário, a palavra hediondo está descrita como algo sórdido, depravado, que provoca grande indignação moral, causando horror e repulsa. A expressão é utilizada com frequência para os crimes que ferem a dignidade humana, causando grande comoção e aprovação da sociedade. Claro, né, gente? Se nós formos
chamar a sociedade e perguntar à sociedade se esse deputado cometeu um crime hediondo, se ele feriu, né, a sociedade, eu acredito que a sociedade não vai dizer muita coisa não, né? No campo jurídico, os crimes hediondos estão definidos pela Lei 8.072 de 1990 e são insuscetíveis de anistia, graça, indulto ou fiança neste CNJ, serviço